Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, você também que acompanha aí pelo PTV, que Deus esteja aí te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos os nossos irmãos aí de Porto Carlos, pastores que acompanham o nosso programa, que Deus esteja aí abençoando e honrando poderosamente o ministério de vocês, amados. Então, em nome de Jesus, nós somos ganhadores de almas. Pastor é algo das coisas mais importantes que existe aqui na terra. É aquele que cuida das ovelhas do Senhor. É um ministério aí por excelência, né? Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e esteja acrescentando almas, pessoas aí para estar junto com vocês, lutando pela obra. É muito importante isso na igreja, né? A pessoa que está ali, para as pessoas que estão ao lado do pastor, ao lado aí da família sacerdotal. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A apóstola vai estar cumprimentando vocês, vai estar orando. Paz seja convosco, um grande abraço para todos vocês que nos acompanham aí, da cidade de Poços de Caldas e também das cidades circunvizinhas. Nós estamos aqui com mais um programa Transformando Vidas, transmitido direto da TV Poços para você aí da região que tem assistido este programa, acompanhado este programa, e queremos dizer a você também que você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, que você pode entrar, se conectar, se interagir conosco todos os dias. Que Deus abençoe você e a sua família. Ore também, apóstolo, pelo programa Transformando Vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti agora, Deus amado, este programa, meu Pai. Que a presença do Teu Espírito Santo mover, o Seu toque, meu Pai, venha sobre cada vida neste momento, Senhor. Cada lar, ó Deus amado, cada estabelecimento comercial que neste momento, meu Pai, recebe a Tua palavra, meu Deus. Toca nestas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, durante essa semana nós estamos vendo aí, né? A palavra que Deus dirigiu a Gideão. O Senhor é contigo, homem valente ou varão valoroso. Então você que está acompanhando aí pela live também, web rádio, porque quando nós colocamos ali, por exemplo, uma palavra, que o Espírito Santo de Deus nos direciona a palavra, toda a igreja, web rádio, as redes sociais, tudo, para a palavra ficar ali impregnada na nossa mente. Porque quando a palavra de Deus ela está impregnada na nossa mente, é só você ler ali, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, onde Deus fala o que os pais deveriam fazer com os filhos, né? Colocar ali, por exemplo, versículo para toda a casa, até os lactérios, para que nunca eles venham esquecer disso. Então, se todos nós estivermos envolvidos nisso, a web rádio, claro que os locutores o dia todo fala, comenta, tem 3 horários aí da palavra, e diante também dos posts que nós fazemos, pode ter certeza, amado, que nunca mais a pessoa vai lembrar, vai esquecer, né, dessas passagens da palavra de Deus. Isso vai te ajudar, irmão, mas muito, muito mesmo no decorrer da tua vida. Então, muitas vezes nós pegamos um personagem bíblico, né? Isso aí tem muito a ver com religiosidade. E nós santificamos aquelas pessoas. Parece que Deus só agiu na vida delas. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai para um lado errado, totalmente errado, né? Que Deus não ensina isso. Por que existem os personagens bíblicos? O que eles são mais do que nós? Para Deus, nada. Nada. Para Deus, nada. Estão ali, né? Impactaram a sua geração, estão aí na palavra de Deus. Agora, o nome deles estão escritos no livro da vida. Se eles permaneceram até o fim, o nome está escrito no livro da vida.
como o nosso também. Quem pode tirar o nosso nome do livro da vida é nós, com a nossa vida errada, com a nossa vida de pecado, com a nossa vida de comodismo, com a nossa vida de religiosidade. Nós podemos, a forma errada que nós nos posicionamos. Então, você vê o caso de Gideão, que ele estava ali. De repente, o inimigo, né, destruindo tudo. E ele, né, que Deus vai lá e visita aquele homem. E ele tem ali algumas desculpas. Senhor, mas olha, minha família, quer dizer, é a mais pobre aqui da região. Eu sou menor da minha família, Senhor. Ou seja, mas eu, quer dizer, não é que ele estava, ele não estava ali querendo, né, que Deus usasse. Claro, que se Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Não era, nossa, ele veio um susto, quem está falando comigo? Não. Ele chama Deus de Senhor. Ele sabia muito bem com quem estava falando. Só que o posicionamento dele, ele dizia assim, mas eu, não, mas será, parece que tem um melhor, né? Quer dizer, ou seja, será que eu não tenho mais santo do que eu? Não. Deus te chama de valente, meu amado. Varão valoroso. E hoje nós vamos ver isso. Como que Deus nos vê? É diferente daquilo que nós mesmos, né, nos vemos, ou como as pessoas nos veem. Então é totalmente diferente. Nós vamos ver isso aqui na vida de outros personagens da palavra. Tá bom? Então, como que Deus me vê? Não é da forma que eu me vejo e nem da forma que as pessoas me veem. Então eu preciso buscar, então fique bem atento nisso. Como que Deus me vê? Então como que eu vou entender isso? É pela palavra de Deus. Não tem outra forma. Como que Deus revela ao homem? Através da palavra. Então, comece a ver isso a partir de hoje. Nós vamos focar muito, né, nesse tema. Quer dizer, como que Deus me vê? Então, quando nós começamos a entender como que Deus me vê pela palavra, vai mudar tudo. Eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ver uma história aqui, quer dizer, essa era a visão, né, que Gideão tinha a respeito dele. Quer dizer, qual visão que ele tinha a respeito dele? A visão de um menor da família, uma família mais pobre. Tá? Mas Deus não olha para esse lado, irmão. Jamais. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, quando Samuel estava escolhendo ali, né, que Deus deu a missão para que ele pudesse escolher aí o novo rei de Israel, ele vai muito pela aparência. Tanto é que ele vai ali nos irmãos, nos filhos de Jessé, ele começa a ver pela aparência e tal. E Deus fala isso no capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Deus está atento ao nosso coração, nosso procedimento. Então, como que eu estou, por exemplo, reagindo diante das situações que eu estou vivendo? Então, ali que Deus está atento. Quer dizer, o que Gideão estava fazendo? Ele estava trabalhando. Ele estava lutando pelo pão de cada dia. E claro que, provavelmente, ele estava ali, né, em contato com o Senhor. Tanto é que ele não assustou, a hora que o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, aparições de anjo do Senhor ali no Velho Testamento, a maioria dos grandes teólogos fala que é o próprio Jesus, as aparições que tinham ali. Então, ele teve, quer dizer, a presença do Senhor, você falando com ele.
olha, você vai fazer isso. Ele disse, mas quer dizer, eu sou menor da família, a minha família é mais pobre. E o Senhor diz a ele, vá, que eu estou contigo. Basta. Se Deus está conosco, meu amado, basta. Tá? É aquele que você pode contar a todo momento. Não tem ninguém, nem a própria pessoa da tua família, você pode contar a todo momento. Não existe. A pessoa pode até dizer, né? Olha, você pode contar comigo a todo momento, tal, mas não pode. Só Deus. Só Deus. Só Ele, né? Nós só podemos contar com Ele. Então, quando nós temos esse entendimento, já facilita, meu amado. Olha que já tem aí 90% da vitória ganha. Saber que Deus está conosco. Agora, quando eu tenho as minhas, né, sei lá, as minhas incertezas, isso é perigoso. É muito perigoso. Está sinalizando pessoa que não tem um crescimento espiritual sadio. E se eu não tenho uma vida espiritual saudável, meu amado, é complicado. Então, quem garante? É Deus que está conosco. Então, se Deus falou para eu ir, Ele está comigo. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o ide, né, que muitas pessoas não entendem, lá Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, no versículo 18, ali já é o Jesus ressurreto. Ele diz assim, olha, todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder. Ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-nos a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias. Então aquele que está dando ordem para eu ir, ele diz que estará comigo, pronto, basta. Esse nunca vai te abandonar, jamais. Então o mesmo Deus que falou com Gideão, para Gideão tirar aquele povo da escravidão, é o mesmo Deus que nos envia para tirar o povo da escravidão. Porque a pessoa, por exemplo, que ela não está no caminho de Jesus, ela está nas trevas, aprisionada nas trevas. E tem muita pessoa que tem dificuldade de entender isso, mas eu, Senhor, logo eu, mas dentro da igreja talvez eu sou o último. Né? A minha célula é a menor célula. Para de olhar dessa forma, meu amado. Em nome de Jesus, para de olhar dessa forma. Comece a entender aquilo que Deus vê em você. Eu tenho certeza que Deus, olhando para nós, olhando para você, não vê ali como um derrotado, como um covarde. Não, Ele não vê. Tanto é que Ele fala aqui, né, para Gideão, o Senhor é contigo, varão, valente, valoroso. Amém? Outro caso que é muito específico na Bíblia, a gente vê com relação a Moisés, o chamado de Moisés. Então, você que tem a sua palavra aí, puder ler conosco, e, né, tem uns que têm condições de acompanhar, e também tem a Bíblia próxima aí. Êxodo capítulo 3. Então, vamos lá. Então, a mesma situação estava acontecendo ali com o povo. Deus está atento ao clamor do povo, irmão. Mas quem vai? Ah, apóstolo, mas o Deus não precisa de um homem, não. Ele vai lá e faz. Então você não conhece Bíblia. Não, você não conhece Bíblia. Não, você não conhece Bíblia. Deus sempre usou o homem. Sempre está usando o homem para que o povo possa ser liberto através daquele homem. Agora, no Novo Testamento é para todos nós. Então veja bem, a partir do versículo 10, do capítulo 3 de Êxodo, agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Apóstolo, mas Deus não poderia tirar aquele povo sem interferência de um homem? Poderia. Mas Deus entregou a terra ao filho do homem. Deus não interfere.
Se fosse assim, o mundo, né? Se fosse só Deus, o mundo não estaria como está vivendo. Jamais. Então Deus precisa ali de um homem e mostra isso. Quando você fala, Deus não precisa de ninguém. Mas aqui na terra precisa. Deus não precisa de um homem para estar aí, como se diz mesmo, fazendo com que a lua, né, esteja no lugar certo, as estrelas no lugar certo. Mas aqui na terra precisa de um homem. Porque Deus entregou a terra para nós governarmos. Com relação à oração é a mesma coisa. Quando eu estou orando, eu estou dando, né, oportunidade para Deus agir naquela situação. Mas Deus não sabe? Sabe, claro que Ele sabe. Ele vê o sofrimento, e como Ele viu aqui, por exemplo, o clamor, Ele ouviu o clamor aqui do povo de Israel. Ele ouviu aquilo, mas Ele prepara um homem. Esse homem Moisés, né? Então, Deus começa a falar com Moisés. Agora, olha aí como que ele se posiciona também. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele também tem o mesmo posicionamento, mas quem sou eu? Talvez você já fez, né? Muitas dessas indagações, mas quem sou eu? Mas eu, Senhor? Quer dizer, eu saíra do mundo, eu era isso, eu era aquilo. Pois Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E dentro do meio evangélico, quantas dezenas e centenas de milhares de pessoas que ninguém dava nada, e hoje são grandes pastores. Né? Deus usando poderosamente. Porque Deus, Ele faz isso, é a forma dele agir. Então Moisés se coloca nele, claro que se você ler o capítulo 3 inteiro, e Deus conversando com ele, Deus tratando com ele, igual Deus trata conosco. Aqui Moisés, ele estava ali, né? Quer dizer, ele foi ali na presença de Deus, de repente aquele local, aquela sarça começou a pegar fogo, ele ficou, né? Agora, foi uma forma que Deus usou para falar com ele. Agora, será que é só através da sarça que Deus fala conosco? Não, Deus fala com você através de, muitas vezes, de um vento. Te chama atenção com aquilo, não sei se já aconteceu. Quer dizer, se tem alguma coisa meio diferente, fala, peraí, Deus está querendo falar algo comigo através disso. Então fique atento. E Deus fala com ele, ó, você vai até Faraó e eu estou te enviando. Ele falou, mas Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu? Da mesma forma que Gideão respondeu, mas eu, Senhor, a minha família é a menor, né, a mais pobre, eu sou menor da família, mas quem sou eu? Moisés se posiciona da mesma forma. O que Deus fala com ele? Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Quer dizer, qual o sinal que Deus nos enviou? Deus está conosco. Ele está conosco. Basta, é suficiente. Moisés, depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Por que Moisés fez essa pergunta? Porque ali no meio do Egito, eles adoravam todo tipo de Deus. Tanto é que teve que confrontar cada Deus. Por que as 10 pragas? Na realidade, as 10 pragas foi para confrontar os deuses deles. Para mostrar que os deuses deles não serviam para nada. Então Deus usa ali Moisés para confrontar tudo aquilo. Não é? Então, veja bem, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Pronto. Eu sou, não é eu era e nem eu serei. É o Deus do presente.
Para Deus não existe nem passado e nem futuro. É o Deus do presente. O eu sou, ou seja, o Deus que operou ali na vida de Gideão, o Deus que operou na vida de Moisés, é o Deus que opera na nossa vida. Eu sou. Então a gente, mas ele operou lá, apóstolo, mas naquela época, né? Naquela época de Moisés, naquela época de Gideão, naquela época de Davi, né? Parece que nós jogamos Deus lá para trás. É isso que o diabo quer. Que você jogue Deus lá para trás e ele esteja na frente. É uma estratégia dele. Então, olha bem, o eu sou, é só você falar, o eu sou está com vocês. Ou seja, o Deus que continua operando. Então repita comigo, digo, Deus, O Deus que continua operando, está aqui na minha vida, aqui na minha está vida. aqui na minha casa. Deus. Aleluia. Né? Só que parece que nós não queremos, nós queremos jogar para trás. Nós somos muito, assim, contadores de história da Bíblia. Mas parece que nós não queremos o Deus eu sou conosco. Parece que ele não realiza mais milagre. Né? Foi só lá. Nossa, a gente fica admirado. Olha como que Deus operou na vida de Moisés. Olha como que Deus operou na vida de Gideão. Olha como que Deus operou na vida de Josafá, na vida de Daniel. Porque ele operou. Diga, ele opera. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe isso. Digo, o grande eu sou está aqui comigo. O grande eu sou Está aqui comigo. E ele vai operar. E ele vai operar. Né? E cuidado, né? Como que você... mas eu não consigo nada. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não vou vencer. Cuidado com isso, com essas expressões. Você está enxergando como as pessoas falaram para você. Ou como você se vê. Nós não podemos ficar parados nisso. Então, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente. Eternamente. Ou seja, nós estamos falando isso aqui, né, se você jogar para o passado, mais de 3.000 anos. Quer dizer, eternamente, o eu sou eternamente. Ou seja, ele não muda. Não é eu serei, é eu sou. E assim serei lembrado de geração em geração. Como que Deus será lembrado de geração em geração? Como grande eu sou. Jesus não se posiciona o eu sou, é só ler o livro de João. Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a porta. O grande eu sou está conosco. Esse é motivo de nós, né, estarmos aí sossegado, tranquilo e começar a ver como que Deus nos vê. Não como o mundo te rotulou. Não como o sistema te rotulou. Você nasceu em uma família pobre, numa família de miserável, de traumas, eu fui traumatizado. Então a gente joga, né? Quer dizer, tudo isso. Não fica olhando como o mundo te rotulou, né? Como o sistema te rotulou. Começa a ver como Deus te vê. E Deus te chama do quê? Né? Quer dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valente. Então, quando nós olhamos para isso, irmão, a nossa fé, mas ela dá um salto, você nem imagina. Agora, quando nós ficamos parados no passado, né? Porque falaram que eu sou assim, né? Então, você não é como as pessoas dizem que você é. Diga, eu sou como Deus disse que eu sou. Diz que eu sou. Isso é importante, tá bom? Então começa a ver dessa forma. Pode ter certeza que a ousadia vai aumentar, né? A fé, você não vai correr de desafio, porque o Senhor está contigo. Diga, eu não corro de desafios, Eu não corro de porque desafios, Deus está comigo.
porque Deus está comigo. Então não corre de desafio, não, mano. Encare aquilo ali, seja qualquer desafio. Aquele desafio está alinhado com a palavra de Deus. Pronto, o Senhor está contigo. Pode ficar sossegado, tá bom? Deixo essa palavra para você que nos acompanha aí pelo PTV. Eu quero orar por você, meu irmão. Talvez você é um missionário, está querendo abandonar a obra, está ouvindo, né? Pessoas que falam isso. Você tem que ver como que Deus te vê, tá? E se posiciona dessa forma. Então você é um varão valoroso, um homem valente. Amém? Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai querido, eu apresento diante de Ti nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Muitas vezes o mundo, ele traz ali, meu Deus querido, situações para nos jogar para baixo, rotulando como ali uma pessoa que não consegue, um covarde, um desanimado, e nós começamos a acreditar nisso, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus querido e poderoso. Tire, meu Pai, cada vida dessa situação, meu Pai. Tu, Senhor Deus querido, aí na vida de Gideão, na vida de Moisés, todos eles, ó Deus, tiveram ali a sua dificuldade, falaram contigo, tu deixou bem claro, eu estou contigo. E basta tu estar conosco, meu Pai. Muito obrigado por essa palavra, Senhor Deus querido, ensinamento da Tua santa e bendita palavra, por esses versículos maravilhosos, meu Pai, que leva, Senhor Deus querido, a nós compreendermos nitidamente que Tu continua sendo o mesmo, que Tu opera da mesma forma, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Tá bom, meu amado? Que Deus esteja te guardando, que Deus esteja te abençoando, te dando aí uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, e até o próximo programa. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações, ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.